Ele que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sábio em tudo. Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra, seus caminhos conheceu, ele sábio em tudo. Oi pessoal, meu nome é Caio e hoje eu vim falar sobre o livro A Epopeia de Gilgamesh. Esse que é o primeiro livro da nossa lista de literatura, é um dos livros mais antigos da história da civilização. E eu vou trazer algumas informações sobre o livro, um breve resumo e depois falar o que eu achei. Então, a Epopeia de Gilgamesh foi escrita há mais ou menos 2100 anos na região da Mesopotâmia. Inclusive, o poema é dividido em 12 partes, que eram as tabuinhas, as tábuas de argila, em que o poema era escrito. E ele foi escrito naquela escrita cuneiforme. Tem até um exemplo nesse livro aqui. E ela provavelmente foi baseada em um rei que realmente existiu da Mesopotâmia por volta do ano 2700 a.C. Os poemas foram organizados por volta de 1300 a 1100 a.C. por esse cara aqui, Sinleq-Unine. Mas a obra só foi descoberta bem recentemente, no século XIX, quando encontraram essas tabuinhas, as tábuas de argila, na biblioteca do rei Assurbanipal em Nínive. E aí, do que fala essa epopeia, né? Fala sobre esse rei, essa pessoa super incrível, que era o Gilgamesh, que na história fala que ele era 2/3 Deus e 1/3 humano. Então ele tinha muita força, era um super conquistador. E aí os deuses resolvem criar um homem que pudesse se igualar ao Gilgamesh, para os dois combaterem, mas os dois acabam, na verdade, se tornando amigos e meio que eles se juntam para partir em aventuras. Então eles derrotam um ser lá que era muito importante, um protetor de uma floresta. Depois uma deusa se apaixona por Gilgamesh, mas ele a rejeita. Então ela manda um outro monstro atacar eles, que eles também derrotam. Mas aí os deuses viram que não podiam os dois existirem e serem tão poderosos assim. Então eles resolvem matar um deles. E aí eles matam o amigo do Gilgamesh, que é o Enkidu. E aí isso mexe muito com o Gilgamesh. E aí ele resolve partir em busca da imortalidade, porque ele percebeu que ele também poderia morrer, assim como o amigo dele morreu. Então ele vai em busca da única pessoa que ele conhece que tem a imortalidade, que é o Utnapishtim. E quando ele encontra, ele passa por muita coisa até encontrar ele. E quando ele encontra, ele fala que adquiriu a imortalidade depois de um dilúvio que teve, que matou todos os seres vivos, mas um Deus teve compaixão dele e fez ele sobreviver. E aí depois disso, os deuses deram a imortalidade para ele e para a esposa dele. E aí, se o Gilgamesh consegue ou não a imortalidade, eu não vou contar aqui, porque eu não quero também contar a história toda do livro, mas é bem interessante o que acontece no final. E aí, o que eu achei do livro? Eu gostei principalmente da parte de que é, assim, um dos livros mais antigos da humanidade. Eu achei isso muito interessante, saber que uma obra de milhares de anos atrás chegou até nós. Mas também por conta disso, como eu falei, eles encontraram em tabuinhas, né, de argila. Tem muitas partes que, pelas tabuinhas, não estavam legíveis. Então, por exemplo, na história, tem muitas coisas que eles não conseguiram identificar. Então, ficou mais ou menos assim. Tem muitas partes faltando na história. E aí ficou um pouco difícil de entender tudo. Você pega o contexto geral, maior, a história, mas fica faltando algumas coisas. Nessa versão aqui, tem muita explicação do tradutor, assim, explicação capítulo a capítulo mesmo. Inclusive a história mesmo é só isso aqui do livro, só isso do meio. O resto é a explicação do autor e ajuda muito a entender. A escrita é bem fácil de entender, é um poema fácil. Outros épicos como Paraíso Perdido, que eu já li, ou A Divina Comédia, que eu li um pouco mais da metade, são muito mais difíceis. Esse aqui é bem tranquilo de entender e as notas ajudam bastante também.
Mas assim, é muito interessante, mas não vai ser uma das principais obras da minha vida, sabe? Mas com certeza vale a pena ler e vale a pena conhecer. Então esse foi o primeiro livro da nossa jornada. Já faz um tempinho que eu terminei, só que eu só consegui gravar o vídeo agora, mas eu vou tentar melhorar essa organização das leituras e de gravar os vídeos. Então dá o like aí, se inscreve para apoiar o projeto e a gente se vê na próxima.